Em 1931, um homem entrou em transe e revelou algo que a ciência jamais conseguiu explicar. Segundo ele, todas as noites enquanto você dorme, sua alma deixa o corpo, e aquilo que ela vê e vivencia em outras dimensões pode reescrever tudo o que você acredita sobre a vida, a morte e o seu verdadeiro propósito neste mundo. Esse homem era Edgar Cayce, o médium mais documentado da história dos Estados Unidos. Suas revelações foram registradas em mais de 14.000 leituras oficiais, arquivadas até hoje na Associação para Pesquisa e Iluminação em Virginia Beach. Mas o que ele revelou vai além do que qualquer sonho lúcido ou experiência espiritual poderia explicar. De acordo com Cayce, sua alma viaja por 3 reinos espirituais enquanto você dorme, e nesses reinos ela encontra seres, recebe instruções, cura feridas profundas, acessa vidas passadas, e mais do que isso, ela pode moldar o futuro. Sim, os sonhos, segundo Cayce, não são apenas mensagens ou reflexos do inconsciente. Eles são portais de manifestação. É durante o sono que sua alma recebe revelações, mas também pode plantar sementes vibracionais capazes de alterar sua realidade física. É nos sonhos que muitos acessam curas, respostas e até orientações para manifestar dinheiro, amor, propósito e saúde no plano real. O que parece apenas uma visão noturna pode ser, na verdade, um ensaio vibracional do que está prestes a se tornar sua nova realidade. Agora me diga, você já acordou com a estranha sensação de ter vivido outra vida? Ou de ter estado em um lugar que não existe aqui na Terra, mas parecia mais real do que o próprio mundo ao seu redor? Pois saiba, você realmente esteve lá. E nos próximos minutos, você vai descobrir 3 casos reais e documentados que comprovam isso. O de um empresário que, ao conversar com um parente falecido em um sonho, descobriu sua verdadeira missão de vida e reconstruiu todo o seu império a partir disso. O de uma mãe que recebeu, durante uma viagem da alma, instruções de cura para salvar seu filho à beira da morte. E o mais assustador de todos, a profecia que Cayce recebeu durante o sono e que previu a Segunda Guerra Mundial com anos de antecedência. Mas para entender como tudo isso é possível, precisamos voltar ao início. Em 1901, na cidade de Hopkinsville, Kentucky, Edgar Cayce era apenas um fotógrafo comum, até que um evento inexplicável o levou a entrar em transe profundo, e ali ele descobriu que podia acessar o que chamou de consciência universal. Foi assim que começaram suas leituras, mas foi apenas na leitura de número 5754-1, em 1931, que Cayce revelou a descoberta mais perturbadora de todas. Durante o sono, o corpo repousa, mas a alma viaja. Segundo ele, a alma se desprende do corpo físico todas as noites, através de uma espécie de fio espiritual chamado cordão de prata, uma linha invisível que mantém a conexão entre a consciência terrena e os mundos superiores. E o que essa alma encontra nessas viagens não é fantasia nem delírio onírico, é real, documentado, poderoso, e se usado com sabedoria, pode mudar sua vida desperta, porque os sonhos, quando compreendidos, deixam de ser apenas sonhos. Eles se tornam ferramentas de cura, de manifestação e de acesso direto ao seu eu superior. E o mais surpreendente ainda está por vir. Mas o que exatamente a alma vê enquanto o corpo dorme? Em uma das leituras mais impactantes já registradas, Cayce afirmou que toda alma atravessa 3 dimensões espirituais distintas durante o sono, e cada uma delas cumpre um papel essencial na jornada evolutiva do espírito. A primeira delas foi chamada por ele de fronteira espiritual, um lugar misterioso, suspenso entre o mundo material e o mundo sutil. É ali que permanecem espíritos que ainda carregam laços profundos com a terra, inclusive aqueles que acabaram de deixar seus corpos físicos. E é nesse ponto que tudo começa a mudar. Muitos dos consulentes de Cayce relatavam sonhos intensos com entes queridos já falecidos. Sonhos que não pareciam sonhos, mas encontros. Conversas detalhadas, olhares, conselhos, sensações que ultrapassavam qualquer lembrança do mundo físico. E quando Cayce, em transe profundo, analisava esses relatos, ele confirmava, não eram ilusões, nem criações do subconsciente.
eram interações reais entre duas almas vivas, ocorridas nesse território invisível entre os mundos. Um desses casos foi registrado em 1934. Um empresário da Virgínia, após perder tudo o que tinha, fortuna, credibilidade, propósito, buscou ajuda desesperado. Naquela mesma semana, ele teve um sonho, mas não era um sonho qualquer. Ele viu o pai falecido, em pé diante dele, como se o tempo tivesse parado. O pai lhe deu conselhos práticos sobre como reconstruir sua empresa, detalhes técnicos, estratégias, ações precisas. O homem acordou e seguiu cada uma das instruções. Em menos de um ano, não só recuperou tudo o que havia perdido, como construiu um império ainda maior. Na leitura 2067-1, Casey confirmou: o que aconteceu foi um verdadeiro contato espiritual. Seu pai o encontrou na fronteira para transmitir aquilo que ainda precisava ser dito. E é aqui que uma nova visão sobre a morte começa a emergir. Seus entes queridos não desapareceram. Eles continuam existindo e estão acessíveis à sua alma, todas as noites. Mas o que Casey revelou em seguida surpreendeu até sua própria secretária, Gladys Davis, que registrou milhares de suas sessões. Existe uma segunda dimensão, e ela é ainda mais impressionante. Casey a chamava de registros akáshicos, uma biblioteca cósmica onde estão armazenados todos os pensamentos, ações, palavras e experiências de todas as almas, em todas as vidas, em todos os tempos. E ele dizia: durante o sono profundo, se houver preparação e pureza, a alma pode acessar esse lugar. Foi o que aconteceu com uma mulher em 1944. Seu filho estava à beira da morte, vítima de uma rara doença sanguínea. Nenhum médico tinha respostas. Naquela noite, após orar em desespero, ela teve um sonho, mas naquele sonho, ela não estava sonhando. Ela se viu caminhando por um corredor imenso, de mármore branco, luzes suaves, um silêncio sagrado. Um ser de luz a conduziu até uma estante, e ali estava um livro, aberto, preciso, com uma receita herbal completa, ingredientes, medidas, modo de preparo. Ela acordou e se lembrava de tudo, cada detalhe, cada passo, seguiu o que leu no livro, e seu filho foi curado em questão de semanas. A leitura 3124-1 confirmou: sua alma foi guiada aos registros para acessar uma cura que não estava disponível na Terra. Mas havia mais. Um terceiro nível de consciência, a dimensão mais alta, a mais sagrada. Apenas almas extremamente desenvolvidas conseguem alcançá-la. Casey a chamava de Reino do Espírito Puro. Lá, segundo ele, a alma se dissolve naquilo que chamou de forças criadoras, ou o que muitos chamariam de Deus. Nesse estado, não há separação. A alma se torna parte da fonte, e é ali que ela recebe missões, revelações, visões proféticas. Na leitura 294-1-31, Casey relatou uma de suas próprias experiências nessa dimensão. Na noite de 19 de outubro de 1935, durante o sono, sua alma se elevou até esse reino. Ali, ele viu, com total nitidez, eventos que só aconteceriam anos depois. Um grande conflito entre nações, a destruição da Europa, um ditador de bigode marcante e os Estados Unidos sendo arrastados para a guerra. Era a Segunda Guerra Mundial, e ela só começaria 4 anos depois. Mas tudo o que ele viu aconteceu, exatamente como foi revelado naquela noite. Essas dimensões não são metáforas, são territórios espirituais que a sua alma acessa todas as noites. E se você aprender a preparar sua consciência, você pode ir até lá, receber, curar, manifestar, lembrar. Mas talvez o que mais impressione nessa revelação de Casey é que essa jornada da alma não está reservada a médiuns ou iniciados espirituais. Segundo ele, qualquer ser humano, inclusive você, tem a capacidade de acessar essas dimensões sagradas durante o sono. A chave está na preparação espiritual, ou como Casey chamava, na sintonia da alma. E é exatamente isso que você vai aprender no manual Seu Eu Superior. Um guia prático e revelador que ensina como usar seus sonhos, não apenas como canais de cura e sabedoria, mas como portais para manifestar aquilo que você deseja ver na realidade dos olhos abertos. Com as técnicas espirituais do manual,
você vai começar a sintonizar sua alma com a energia da abundância, e os sinais dessa transformação vão aparecer primeiro nos seus sonhos, símbolos de prosperidade, encontros com guias espirituais e visões que antecipam as bênçãos do mundo físico. E quando isso acontecer, o dinheiro inesperado começará a fluir com naturalidade. Relacionamentos se tornarão mais leves, profundos e verdadeiros, e sua saúde, emocional e física, começará a transbordar. O manual Seu Eu Superior é o mapa que faltava para transformar suas noites em jornadas conscientes de manifestação. O acesso está no primeiro comentário fixado. Leia com atenção, pratique com fé e esteja preparado para despertar em uma nova realidade. E isso nos leva a uma pergunta que pode mudar sua forma de dormir hoje à noite. E se os seus sonhos mais vívidos não forem apenas sonhos? E se forem experiências reais da sua alma, vividas em reinos invisíveis, que você apenas esquece ao acordar? Na leitura 5754-4, Kai-se deu instruções claras sobre como preparar sua consciência para essas jornadas. Ele dizia que o que você pensa, sente e deseja antes de adormecer determina para onde sua alma será levada. Se você dorme tomado pelo medo, raiva ou obsessões materiais, sua alma tende a permanecer presa aos planos mais densos, mas se você adormece com foco em amor, serviço e crescimento, as portas dos reinos mais elevados se abrem. Em 1943, uma enfermeira esgotada após meses cuidando de soldados feridos procurou Kai-se. Ela se sentia emocionalmente vazia, espiritualmente quebrada. Naquela mesma semana, seguiu um ritual simples de preparação espiritual antes de dormir, conforme Kai-se ensinava. E o que ela viveu não foi um sonho, foi uma revelação. Sua alma despertou em um templo de cura, banhado por uma luz dourada. Ali, seres de pura energia cuidavam de outras almas marcadas pela dor da guerra. Ela compreendeu naquele instante que sua missão terrena como enfermeira era apenas a extensão física de uma missão muito mais elevada. Quando voltou ao hospital, algo nela havia mudado. Sua presença irradiava paz. Soldados que mal conseguiam dormir passaram a dizer que se sentiam curados só de vê-la. A leitura 3395-1 confirmou: sua alma esteve em um dos templos de cura das dimensões superiores. Mas Kai-se foi ainda além. Ele revelou algo que muda para sempre a forma como vemos o sono. Essas viagens da alma não são aleatórias. Cada uma é cuidadosamente planejada pelo seu eu superior, para oferecer exatamente a cura, o aprendizado e a força que você precisa para evoluir. Na leitura 136-2-18, Kai-se explicou que antes de encarnar, cada alma traça um projeto espiritual, uma espécie de mapa divino, contendo desafios, aprendizados, missões e encontros marcados. Durante o sono, sua alma retorna a esse plano, revê etapas, conversa com mestres, recebe reforço vibracional. Isso significa que todas as noites podem ser portais para o seu verdadeiro propósito, mas a maioria das pessoas desperdiça essas oportunidades, porque adormece de forma inconsciente, sem intenção, sem preparação, sem conexão. Agora imagine, e se você decidisse hoje preparar-se conscientemente para essa jornada, e se aprendesse a lembrar e aplicar as revelações que sua alma traz dos mundos invisíveis? Kai-se deixou um verdadeiro manual espiritual. Suas técnicas ainda são ensinadas até hoje na Fundação Edgar Cayce. Antes de dormir, ele recomendava um momento de silêncio e meditação, focado em um ideal elevado, como a compaixão, o amor ou a verdade. Depois, uma oração pedindo que sua alma receba apenas aquilo que for para o seu bem mais elevado. Ele também ensinava a poderosa prática da incubação de sonhos, um ritual onde você faz uma pergunta clara ao seu eu superior antes de dormir, pedindo que a resposta venha durante o sono. Muitos de seus consulentes relatavam que, ao acordar, tinham não apenas sonhos, mas respostas, curadoras, diretas, profundas. Mas Cayce também deixou um alerta, e talvez seja um dos mais importantes de todo o seu legado. Na leitura 294-36, ele revelou: nem todos os seres que habitam as dimensões espirituais são benevolentes. Assim como no mundo físico, existem pessoas que ajudam e outras que enganam, nos planos astrais também.
há entidades que se alimentam do medo, da ignorância, da confusão. Por isso, a proteção espiritual antes do sono é indispensável. Kai-se ensinava uma técnica precisa. Visualize-se cercado por uma luz branca intensa, a luz da consciência crística, e então peça proteção aos seus guias e anjos. Um caso registrado em 1938 comprova a gravidade disso. Um jovem fascinado por projeção astral começou a praticá-la sem qualquer preparo espiritual. Logo, passou a ter pesadelos aterrorizantes. Sentia-se fraco, drenado, como se algo estivesse sugando sua energia. Ao consultar Kai-se, a leitura 2072-10 revelou: sua alma havia ficado presa em um plano astral inferior, cercada por entidades parasitas. Com orações específicas e visualizações de luz, Kai-se o ajudou a libertar sua alma. Pouco tempo depois, o jovem voltou a dormir em paz e sua energia espiritual foi restaurada. Essas experiências provam que o sono é muito mais do que descanso. Ele é uma travessia sagrada, e agora você já sabe como começar a cruzá-la com consciência. Esse último caso revela algo essencial. Por mais extraordinárias que sejam as experiências espirituais durante o sono, elas exigem preparo. As viagens da alma não são apenas belas metáforas, elas têm consequências reais, e quando feitas de forma inconsciente ou sem proteção espiritual, podem deixar marcas profundas. Mas agora, deixe-me te mostrar algo ainda mais surpreendente. Existe uma ligação direta entre essas jornadas noturnas da alma e a sua saúde física, e Kai-se descobriu isso com clareza chocante. Na leitura 2941, ele revelou que muitas doenças físicas não nascem no corpo, mas no espírito. Quando a alma, durante o sono, entra em contato com entidades negativas ou revive traumas intensos em dimensões inferiores, ela pode retornar ao corpo carregando impressões energéticas densas. Essas impressões, ao longo do tempo, manifestam-se como dores, doenças, depressões inexplicáveis. Por isso, Kai-se não tratava apenas o corpo físico. Ele sempre indicava rituais de limpeza espiritual, meditações de proteção e orações para manter o campo vibracional limpo, porque sabia que a cura começa na alma. Mas o contrário também é verdadeiro. Kai-se documentou dezenas de casos onde as almas, ao acessarem reinos espirituais superiores, retornavam com uma energia de cura real, capaz de regenerar tecidos, reverter doenças e renovar completamente a saúde do corpo físico. O caso de Martha Robertson é uma dessas histórias que desafiam qualquer explicação médica. Ela sofria com uma condição degenerativa grave na coluna. A dor era constante, vivia acamada. Mas após aprender as técnicas de preparação para o sono ensinadas por Kai-se, algo extraordinário começou a acontecer. Noites após noite, Martha se via em um templo de cura, um espaço vibrante de luz dourada, onde seres luminosos trabalhavam em sua coluna com energia pura. Ela não sonhava. Ela vivia. Após 3 semanas, seus sintomas começaram a desaparecer. Radiografias mostraram uma regeneração espontânea dos tecidos, algo que os médicos não conseguiam explicar. Em 6 meses, Martha caminhava, estava curada e permaneceu saudável até o fim de sua vida. Esse é apenas um entre centenas de casos registrados, provas de que o sono pode ser literalmente um portal de cura milagrosa. Mas Kai-se foi ainda mais longe. Na leitura 5754-5, ele revelou que as almas mais avançadas usam o sono não só para curar, mas para resolver karmas antigos. Durante o sono profundo, a alma pode voltar a vidas passadas, reviver experiências mal resolvidas, perdoar inimigos antigos e finalizar lições que ficaram em aberto. Esse processo, segundo ele, acelera a evolução da alma e pode quebrar padrões negativos que vinham se repetindo há séculos. Em 1940, uma mulher procurou Kai-se desesperada. Ela tinha uma fobia inexplicável de água, tão severa que não conseguia nem tomar banho sem entrar em pânico. Nunca havia sofrido traumas aquáticos nesta vida. Era um medo sem origem aparente. Na leitura 2391, Kai-se acessou algo surpreendente. Sua alma havia morrido afogada em uma vida passada, tentando salvar os filhos durante uma enchente. Com as instruções espirituais corretas, ela passou a se preparar antes de dormir, e em uma dessas noites, sua alma retornou àquela cena, mas com um novo desfecho. Desta vez,
Ela salvava os filhos e se salvava. O medo desapareceu imediatamente. Ela aprendeu a nadar e nunca mais sentiu aquele pânico irracional. Esse é o poder da alma consciente durante o sono, curar o passado e libertar o presente. Agora que você chegou até aqui, pare e reflita. Todas as noites, enquanto o mundo dorme, sua alma desperta. Ela pode encontrar entes queridos, pode receber curas, pode acessar o conhecimento dos registros akáshicos, pode até alterar o destino da sua vida ao dissolver karmas antigos e resgatar sua missão. A pergunta não é mais se isso acontece. A pergunta é: você está preparado para lembrar? Kai-se deixou um mapa, uma série de práticas, orações e ensinamentos para guiar qualquer pessoa disposta a tornar o sono um portal de transformação. Hoje, antes de deitar, reserve um instante, medite, ore, peça ao seu eu superior que te leve exatamente para onde sua alma precisa ir. Visualize-se envolvido em luz branca e entregue-se ao mistério com confiança. As dimensões espirituais estão abertas. Os templos, os mestres, os encontros e curas, todos te aguardam. Basta que você entre no sono com intenção, proteção e consciência. Porque, como Kai-se dizia, os sonhos são as respostas de hoje para as perguntas de amanhã. A sua alma já sabe. Ela só espera que você crie as condições certas para se lembrar.